E paz seja com a tua vida. Nós voltamos nessa terceira parte sobre melhor obedecer que sacrificar. E eu quero, nessa terceira parte, frisar bem alguns textos bíblicos que se fala, principalmente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que fala sobre nós estarmos debaixo da autoridade e o que nós devemos fazer quando estamos debaixo de uma autoridade. Todos precisamos estar debaixo da autoridade. Todos precisamos. O mundo, ele é organizado, o nosso país é organizado, então nós temos a ONU que toma conta do mundo, nós temos o Brasil, o presidente, nós temos... Tudo tem organização. Esse é o segredo de todas as coisas. Uma empresa, ela só vai bem quando ela tem uma boa organização. Quando todos estão colocados no seu devido lugar. Eu não estou comparando igreja com empresa em fins financeiros, mas em fins administrativos, nós temos que ver que é uma boa coisa para com a igreja. A administração tem que fazer parte, a hierarquia tem que fazer parte para que uma empresa possa crescer. Tem o presidente, o vice-presidente, os diretores, os gerentes, os supervisores, depois vem aqueles que trabalham na fábrica, depois vem todos. É uma organização. A igreja é uma organização também. E nós precisamos de ter uma boa organização, nós precisamos ter uma boa hierarquia para que possamos ter uma boa igreja. Caso contrário, vira bagunça. Então, muitas pessoas, não, porque a igreja tem que ser democrática, a igreja tem que ouvir a todos. Amém, nós podemos ouvir, mas a solução, mas a resposta tem que partir de uma pessoa. Tem que partir de uma pessoa. Uma empresa, você vê, ela tem o presidente para quê? Simplesmente para ficar olhando? Não. O presidente está ali para administrar toda a empresa. Ele tem a reunião com seus diretores, mas a última palavra é do presidente. E ninguém vai contra aquilo que o presidente fala. Por isso a luta hoje entre nas empresas de um querer subir para poder mandar mais, que a briga de poder. Isso é uma coisa perigosa também. Hoje dentro da igreja, essa briga de poder, as pessoas querem mandar demais, as pessoas querem ter muita autoridade. Isso é prejudicial à vida das pessoas também. Mas é necessário, não é por isso que nós vamos tirar a autoridade dentro da igreja, nós vamos ter a hierarquia dentro da igreja. A igreja, desde os primeiros séculos, ela foi composta de hierarquia. Bispos, presbíteros, diáconos. Essa é a hierarquia da igreja. Então nós não podemos jamais fugir dessa hierarquia. É engraçado que muitas pessoas não aceitam nem o bispo, e nem não aceitam nem o bispo, nem o presbítero, até que tudo bem, o diácono, mas o bispo, porque bispo é a mesma coisa que presbítero, mas a palavra bispo é uma, a palavra presbítero é outra. Então nós temos que ver qual o sentido das palavras para podermos encaixá-la bem dentro da hierarquia da igreja. Então é isso que nós estamos falando, sobre essa hierarquia, que muitas pessoas encontram dificuldades de aceitar. Por quê? Porque elas muitas vezes não gostam de ser mandadas, elas querem mandar. Uma pessoa que sempre mandou, é difícil se acostumar a ser mandada. Ou uma pessoa que é muito arrogante, é difícil de ser mandada. Uma pessoa que não aceita a opinião, é difícil de ser mandada. Então tem muitas pessoas difíceis de ser mandadas. Elas querem mandar, elas querem fazer do jeito dela, da maneira dela. E muitas vezes a maneira dela não é a maneira do outro. Então elas não se submetem ao outro. Por quê? Porque a maneira dela é melhor do que a maneira do outro.
Então essa insubmissão virou uma bagunça hoje dentro das igrejas, e nós vemos aí quantas denominações surgindo cada dia mais e mais. Por quê? Porque por causa da insubmissão. As pessoas não têm submissão uma pelas outras. Ela não tem respeito à autoridade que Deus deu à vida do outro. Ela quer mandar mais. Ela acha que ela tem direito de mandar mais. Ela não quer obedecer. Não é simplesmente um estatuto, ou então um estatuto, ou então o cânones, desculpa, eu estava tentando lembrar a palavra correta, cânones, que vão fazer com que a hierarquia da igreja seja dissipada. De maneira alguma. Nós precisamos entender muito bem isso. Uma coisa é cânones para governar a igreja, outra estatutos para governar a igreja. Outra coisa são autoridades que vão governar a igreja juntamente com esses cânones, juntamente com esses estatutos. Sempre a última palavra é do bispo. A última palavra é do presidente. A última palavra é da pessoa que está à frente. A última palavra sempre é deles. Nós precisamos nos colocar numa posição humilde de aceitar. A palavra, o apóstolo Paulo diz que Jesus se humilhou a si mesmo. Se humilhou, tornando-se escravo, tornando-se nada por nós, tornando-se um como nós para nos resgatar. E nós precisamos, muitas vezes, de ser humilhados, para que possamos ver que não somos nada. Não somos nada. Então, o poder não pode subir na nossa cabeça. O poder tem que ser colocado no seu lugar certo, no momento certo, para podermos receber as bênçãos do Senhor. Então, nós vemos no livro de Êxodo, que o povo de Israel não chegou no tempo à terra prometida. Poderiam ter feito a jornada até a terra prometida por um tempo muito curto. No entanto, o que eles fizeram? Ficaram dando volta. Por quê? Porque era um povo rebelde. Era um povo rebelde. Muitas vezes nós ficamos dando volta em nossa vida porque somos rebeldes. Nada vai para frente porque somos rebeldes. Nada dá certo porque somos rebeldes. E não adianta, Deus não trata a rebeldia com paciência. A palavra lá em Samuel diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então nós temos que tomar cuidado com as rebeldias que acontecem. E essas rebeldias que levam muitas vezes pessoas inocentes a pagarem por aquilo que nós fazemos. Pelo nosso pecado. Pessoas que não têm nada a ver com a história acabam pagando pelo nosso egoísmo, pela nossa rebeldia, pela nossa rebelião. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos, não é que a igreja vai ser para o bem da igreja, nada disso, é porque nós queremos. Então, quando nós queremos, a rebeldia se torna prejudicial não somente a nós, mas a todos aqueles que estão muitas vezes ao nosso redor. Eu me lembro, agora fugindo um pouquinho, do livro de Jonas, quando Deus falou a Jonas: Jonas, vai para Nínive e fala. E Jonas não obedeceu a Deus, porque Nínive não tinha nada a ver com ele. Eu não vou falar para aquele povo, é um povo idólatra, um povo que não tem nada a ver. Eu vou para Tarsis. Aí o que aconteceu? Ele se colocou em um navio para ir para Tarsis. Só que Deus moveu águas, Deus moveu céus e terras, para que Jonas pudesse dizer: sou eu o pecador. Sou eu. É como aqui Arão chegou para Moisés e disse: eu pequei, Moisés, me perdoa. Não foi nem Miriam, foi Moisés, foi Arão que foi dizer a Moisés que ele tinha pecado.
E aqui também, olha, aqui o problema todo dessa embarcação, todo mundo procurando, né? O problema que estava havendo, por que aquela tempestade, eles sabiam que estava além de simplesmente um problema normal, natural. Aquilo era algo divino. Então o que aconteceu? Jonas estava lá fugindo do problema embaixo, dormindo. Aí Jonas falou, não, o problema todo aqui sou eu. Me joguem, por favor, aqui. E foi isso que aconteceu e acabou toda a tempestade. É isso que acontece, a rebelião. A rebelião, quando nós somos rebeldes, acontece exatamente essas coisas. A nossa vida fica envolta em muitas tempestades que muitas vezes nós ficamos, meu Deus, por que tudo isso? Olha um pouquinho para si. Por que não consegue? Por que a igreja não vai? Por que o povo não cresce? Por que isso? Por que aquilo? Muitas vezes por causa da rebeldia. Porque dentro de você existe uma rebeldia contra aquelas autoridades. Não vai, irmão. Ninguém pode caminhar junto se não houver entre eles um acordo, diz a palavra. Não adianta eu caminhar com você se o meu pensamento é contrário ao teu. Então nós temos que juntar os pensamentos. Aí eu caminho junto, nós caminhamos bem. Caso contrário, nós só vamos brigar. Então, se não houver um acordo entre os dois, não adianta que não vão caminhar juntos. Então, o que vai viver isso aí? Vai viver uma eterna rebeldia. O povo de Israel estava aqui. Não queria se submeter de maneira alguma a Deus. Na autoridade, Moisés dava uma escapada. Moisés tinha que ir a algum lugar, o povo de Israel armava alguma coisa para poder ir contra a vontade de Deus. Qualquer coisa que acontecia, o povo de Israel, eu estou com saudade da carne de panela, estou com saudade de lá porque eu vou morrer aqui no deserto, eu vou ter que ser enterrado aqui no deserto, eu vou voltar, sempre nesta eterna rebeldia, sempre reclamando da autoridade de Moisés, sempre reclamando é difícil, não é fácil não. Não é fácil você ter um povo. Não é fácil você ter líderes debaixo da tua submissão. Não é fácil. Porque muitas vezes esses líderes acham que sabem mais do que você e querem alguma coisa. Não, se eu for, eu vou ser maior que ele. Se eu for, eu vou fazer a igreja crescer mais do que ele. Eu sou diácono aqui, ele é presbítero, eu sei mais do que ele, eu vou lá e faço aí. Mas a autoridade não está. Aquele povo não foi dado a você, aquele povo foi dado a ele. Então Deus vai cobrar de você a submissão que você deve a ele. Isso é uma coisa terrível que está acontecendo hoje. Dentro de muitas igrejas, as pessoas não aceitam a submissão. Há uma revolta nas pessoas que elas acham que elas têm que mandar. Todas. É igual a historinha que eu iniciei aqui contando. A jovem que, eu vou contar novamente para aqueles que não assistiram primeiro, a jovem que escreveu para uma universidade, querendo cursar a universidade, veio o formulário para ela preencher, e uma das respostas desse formulário, uma das perguntas, desculpa, deste formulário era: você se acha uma líder? Ela disse não. E mandou de volta. Quase que, eu não sou líder, não vou ser escolhida. E para espanto dela, veio a resposta. 1425 estão aqui, responderam que sim. E eles precisam de alguém que possam, realmente, alguém que possa mandar. Porque todos 1425 são líderes. Só você escreveu que não. Então nós vamos aceitar você, porque você tem que ser mandada por 1425. Mais ou menos essa história. Porque todo mundo quer mandar, ninguém quer se submeter. É difícil você deixar você deixar das suas aptidões, muitas vezes, deixar dos seus sonhos, deixar daquilo que você imagina para você, para poder submeter a aptidão do outro, ao sonho do outro, à autoridade do outro. É difícil, eu entendo, mas é uma necessidade, para que depois possamos nós também sabermos mandar. Nós continuamos daqui a pouco com a quarta parte. Um forte abraço. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.